A presença de doenças, especialmente doenças cardíacas, doenças musculares, determinam a diminuição do VO2 máximo, em comparação com seus pares do mesmo sexo e da mesma idade. Então, por exemplo, uma pessoa com uma cardiomiopatia espera um VO2 máximo menor. Uma pessoa com uma doença respiratória, o VO2 máximo, os achados da literatura mostram isso. O VO2 máximo é menor. Eu falei para vocês da depressão, né, que é uma doença psiquiátrica. O VO2 máximo é menor. Uma doença que também nós temos experiência, né, em pacientes com epilepsia. VO2 máximo menor. Né? Então, enfim, eu costumo dizer o seguinte, que é uma frase para vocês guardarem. O VO2 máximo aumenta com o treinamento, piora com o sedentarismo e na presença de doenças. Tá certo? Então, essa frase vai ajudar vocês aí na prática profissional de vocês também, ok? Oi? Piora, né? Piora porque prejudica a função pulmonar, né? Então, a pessoa com história de tabagismo, tá certo? Ela geralmente tem um condicionamento cardiorrespiratório menor do que os seus pares da mesma idade, mesmo sexo e mesmo nível de atividade física. Quem tem história de tabagismo pode desenvolver uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, tá certo? Nessa doença, que é uma doença primariamente respiratória, mas não somente respiratória, o paciente tem queixa de dispneia. O que é dispneia? Falta de ar. Tem queixa de dispneia aos mínimos esforços. E quando eu falo mínimo, é mínimo mesmo. Por exemplo, subir um lance de escada, feito tem aqui na nossa faculdade. Tem pacientes que são tão debilitados que eles não conseguem nem tomar banho sozinho, não conseguem ficar em pé, tá certo? Então, pacientes aí com um histórico de tabagismo, pacientes que têm uma idade maior, mais avançada, a DPOC, ela vai acometer pessoas com histórico de tabagismo ou pessoas com histórico de exposição a poluentes. Ah, qual tipo de poluente? Pode ser a poluição atmosférica? Pode. Se a pessoa viver num ambiente muito poluído, pode. Dados do Laboratório de Poluição da Faculdade de Medicina da USP, por exemplo, mostra que se você ficar 2 horas no trânsito da cidade de São Paulo, isso equivale a ter fumado um cigarro. Imagina isso ao longo dos anos, tá certo? Existe também a poluição indoor. Não é muito comum hoje, mas no passado as pessoas elas cozinhavam com forno a lenha, né? Isso gera uma fumaça, tá certo? Então é por isso que até pouco tempo atrás a prevalência de DPOC era maior nas mulheres do que nos homens. Por quê? O homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa cozinhando no fogão a lenha. Ela ficava exposta àquela poluição indoor dentro do domicílio dela. Quem fuma passivamente também? Sim. Então, se você mora com alguém que fuma, você está sendo exposto a uma poluição, tá certo? E tem também fatores genéticos, existe também o processo natural do envelhecimento, com o envelhecimento a função pulmonar vai diminuindo, né, e etc, né? Então quem fuma tem uma maior probabilidade de desenvolver DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Por que eu falei que a doença pulmonar obstrutiva crônica não é somente uma doença respiratória? Porque fica um ciclo, né? Um ciclo do mal. Então vê só, a pessoa tem um problema respiratório. Ela faz mínimos esforços, o que ela vai sentir? Falta de ar. Ah, se ela sente desconforto, falta de ar, ela vai evitar fazer esforço. E aí ela fica cada vez mais sedentária. Percebe? Né? Então fica um ciclo. Como que a gente pode quebrar esse ciclo? Por meio do treinamento físico, por exemplo. Né? Então, os grandes hospitais, né, os serviços públicos aí, geralmente ligados às faculdades de medicina das universidades federais, tem um programa de reabilitação pulmonar. É um programa. E esse programa ele leva em consideração também a reabilitação por meio do exercício físico, tem acompanhamento nutricional, psicossocial, enfim, uma série de outras coisas aí. Tá certo? Então, o paciente com DPOC tem um menor condicionamento cardiorrespiratório, e isso é passível de ser avaliado por meio de um teste dessa natureza que vocês vão ver daqui a pouquinho. Ian? Não, ela é irreversível. Ela é irreversível. Qual que é a característica principal do DPOC? Por que ela tem queixa de ar? Justamente porque ela tem uma obstrução nas vias aéreas. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Ah, mas a asma também não é uma obstrução? Sim. A diferença é que a asma não é crônica. Aliás, é uma doença crônica. Mas o fluxo aéreo, a obstrução ao fluxo aéreo, melhor dizendo, pode ser revertida por meio de um broncodilatador.
dilatador, né? Vocês devem ter colegas aí, talvez, familiares, que tem asma, tem crise de asma, e ele tá com uma bombinha aí na bolsa, na mochila e etc. E essa obstrução ao fluxo aéreo é passível de ser revertida pelo uso da substância farmacológica, pelo uso do broncodilatador, que é o sabutalmol, o Aerolin. Na DPOC, você pode dar todo o broncodilatador do mundo. A pessoa vai continuar sendo uma pessoa com obstrução. Percebe a diferença? O papel do exercício, qual é, dentro desses pacientes? Melhorar a qualidade de vida e melhorar a queixa de dispneia. Mas a pessoa continuará sendo um paciente com DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica, ok? Claro, tá certo? Por meio de um teste dessa natureza, nós podemos também avaliar o VO2 máximo desses pacientes e de vários outros pacientes aí, de diferentes características e etc. Veja, em que pese, como o professor Carlos Alexandre disse, talvez vocês não vão ver com frequência um teste desse tipo, porém, vocês vão ter constantemente, informações constantes, por exemplo, sobre o VO2 máximo. Ah, Cláudio, qual que é o exemplo? Resultado de um teste ergométrico. Simples desse que é feito pelo médico cardiologista. Lá no teste ergométrico, se você tiver na sua casa um teste que você fez, a sua mãe fez, seu pai fez, a sua avó fez, no laudo do teste tem a previsão, tem a predição do VO2 máximo. É um valor predito de VO2 máximo, é um valor predito, tá certo? E aí, o que acontece é a mesma leitura que a gente fez aqui. Ah, se o paciente tem um VO2 máximo predito de 50 ml por quilograma por minuto, é um bom valor de consumo máximo de oxigênio. Qual vai ser o laudo do médico? Bom condicionamento cardiorrespiratório, condição cardiorrespiratória excelente, vai depender do valor, evidentemente. Se a pessoa tiver um VO2 máximo de 24 ml por quilograma por minuto, vai ser classificada como tendo uma condição cardiorrespiratória pobre, fraca, enfim, isso vai depender aí do nível de classificação que ele usa. Tudo isso para dizer, quem está nas academias provavelmente já passou por isso, é muito comum os alunos chegarem com os laudos dos exames, não é? Chega com laudo para você ver alguma coisa assim, aí você bate o olho, né? A VO2 máximo tá de 30, tá um pouco abaixo, tem que melhorar, nós vamos conseguir melhorar isso, por meio do treinamento que você vai fazer aqui, etc, etc, etc. Percebe? Tá certo? Não se preocupem com critérios médicos, isso não é uma função do professor de educação física. Porém, um professor de educação física deve saber fazer uma leitura de um resultado, mesmo que previsto, sobre consumo máximo de oxigênio. Maravilha?